de hoje do canal, as últimas do São Paulo Futebol Clube, mercado da bola e os próximos jogos aí, sequência nada fácil. Então vambora pro vídeo. Conseguiria, os times lá do G4 que conseguiriam o acesso para a Série B. Mas o campeonato da Série B está muito embolado. Mesmo com 25 pontos, o Goiás está muito distante, porque são 4 times com 29 e 2 com 26, todos eles acima do time goiano. Uma dessas derrotas, das 9 do Márcio Zanardi, foi para o São Paulo no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Então uma dessas derrotas acabou sendo no Morumbi por 2-0 para o time do São Paulo, jogo de ida das oitavas de final. Agora tem a partida da volta, que vai ser na quinta-feira em Goiânia, às 8 da noite. E aí o time de Goiás precisa fazer 3 gols de diferença no São Paulo para tentar se classificar de forma direta, ou 2 gols de diferença para ainda assim levar a decisão para pênaltis. O São Paulo pode perder até por 1 gol de diferença. A vantagem é muito grande, mas é futebol, a gente sabe como é que é. E tem o seguinte, se futebol é momento, o momento é todo do tricolor. Tanto é assim que jogadores que estavam cogitando parar a carreira no final do ano, jogadores do São Paulo já cogitam prolongar um pouquinho mais. É o momento, né? É aquela empolgação. O Rafinha, de 38 anos de idade, tem contrato até o final do ano, como passou parte da temporada 2024 se recuperando de uma contusão, ele quer aproveitar o tempo que ficou parado para estender esse tempo para a temporada 2025. O outro é o Luiz Gustavo, que tem 37 anos e já não fala mais em parar no final da temporada. Luiz Gustavo e Rafinha devem ser titulares do São Paulo, que deve usar força máxima contra o time do Goiás para ascender às quartas de final da Copa do Brasil. O São Paulo que é o atual campeão. A gente volta a qualquer momento. Valeu! E aí o cachorro com a campainha atrapalhando um pouquinho, mas a gente segue. Beijo no coração. Até mais. Tchau. Bom, para a gente passar então aqui para o próximo tema, que também acho que é mais chato que o anterior, quanto a novela, quanto a se arrastar, mas o tema Alexandro. Trouxe a informação antes do último jogo do São Paulo também, claro que acaba passando um pouco batido por ser informação durante o jogo, mas para passar para vocês que é o seguinte, São Paulo tem conversas com ele, iniciou uma negociação, então abriu uma negociação com Alexandro, ouviu, né? Fez uma oferta, teve uma contraproposta, sem resposta ainda do São Paulo, porque entende que está muito acima esse valor e vai tentar negociar, então ele cumpriu a sua palavra de ouvir o São Paulo primeiro, Nick. Mas, já que está difícil, já que não tem um acordo, ele já também está ouvindo outras ofertas, e aí Palmeiras e Botafogo estão interessados nele. O próprio Palmeiras chegou a ficar bem quente a possibilidade aí nas últimas horas, né? Mas eles esfriaram posteriormente. Para o Botafogo também tem um projeto para ele, que a gente sabe que esses times têm mais grana que o São Paulo para competir. Caso o São Paulo queira fechar com ele, vai ter que fazer uma oferta bastante, enfim, competitiva dentro disso. Valores, por óbvio, acho que não tem ninguém que imaginava algo abaixo disso, mas estão acima da casa do 1 milhão por mês. E aí, a falar dos caras que a gente tá mais acostumado, Nick, bora começar falando então de Thiago Mendes, que é um nome que vocês não aguentam mais ouvir falar, e eu muito menos aguento noticiar Thiago Mendes. Por quê, Nick? Porque o São Paulo, então, na última segunda-feira, ou seja, há 7 dias, Paulo Pitombeira esteve na Barra Funda. São Paulo conversou com ele, traçou uma estratégia para apresentar uma oferta, a última oferta ao Rayhan, para tentar a liberação do Thiago Mendes. A oferta foi apresentada pelo São Paulo no final de semana, né? No fim da última semana, acho que foi quinta, mais ou menos, ali que apresentaram essa oferta. E por enquanto, dia 5/8, né? Capítulo 94 da novela, sem resposta do Al-Rayhan, embora o São Paulo esteja mais otimista que dessa vez vai, mas sem resposta ainda do Al-Rayhan, e aí vale a gente lembrar, né, para que ele possa jogar as oitavas da Copa Libertadores, tem que ter uma inscrição até o dia 9, então tem mais 4 dias aí para que o São Paulo consiga inscrever até sexta-feira aí praticamente, para que o São Paulo consiga inscrever Thiago Mendes para jogar a Copa Libertadores. Então assim, tá, cara, bastante demorado essa história, fica chato, fica alongado, mas o São Paulo tá cozinhando e esperando. Para mim, é claro que é fácil falar daqui que tem que acelerar tudo mais, mas pelo visto os árabes que são bastante encrencados, Nick. Gestores. O São Paulo teve o lado direito do ano passado, Rafinha e Rafa. Os dois jogaram bem, né? Acho que o São Paulo
tá contrariando tudo isso que o Tite está falando. Eu, sinceramente, eu não sei onde isso vai dar. Mas o São Paulo é o clube da frente tripa que não reveza. Não sei. E, para mim, me surpreendeu muito o São Paulo correr mais que o Flamengo. Fisicamente, o tempo todo. Sem revezar os jogadores. O Zubeldia só está revezando por suspensão ou por uma microlesão. O São Paulo não vem tendo tantas lesões. Teve as lesões gravíssimas do Pablo e do Alisson, né? E o time titular, que ora troca um ou outro por suspensão, tem respondido. E esse jogo com o Flamengo, acho que o São Paulo jogou bem o tempo todo. Agora, tem aí pela frente outros desafios, mas assim, esse jogo deixa o São Paulo pelo menos próximo do G4 no Brasileiro. E o São Paulo pegou no início do turno 2 dos melhores times do campeonato, Fortaleza e Flamengo. O começo do turno do São Paulo foi... Aliás, o último jogo do turno foi contra o Botafogo. Então o São Paulo no Brasileiro vem de Botafogo, Fortaleza e Flamengo. Esses são os 3 jogos que o São Paulo fez na sequência. E acho que o São Paulo empatou com o Botafogo, jogou bem. Não ganhou. Perdeu para o Fortaleza, não jogou mal. E ganhou do Flamengo, jogando bem. O jogo que o São Paulo jogou menos foi o jogo que ele ganhou do Goiás pela Copa do Brasil, uma circunstância diferente. Não. Basicamente com os mesmos jogadores, contrariando a lógica do Tite e de todos nós aqui, né? E aí tem uma situação que o São Paulo joga com um quarteto ofensivo, e foi de novo assim, em que ora Luciano, ora Caleri marcam o gol. Se você tem um dado muito interessante no Brasileiro, depois eu pego aqui, o telefone me ajuda. Quantos gols o São Paulo marcou no Brasileiro? Praticamente todos os gols foram do quarteto ofensivo, Luciano, Caleri, Lucas e Ferreirinho. Hora de cabeça, hora de bicicleta, hora de chilena, hora de não sei o quê. Tem um quarteto. Isso é obra, sabe aquela coisa? O time do Dorival tinha lá o Alho. Digamos, sutilmente, o Zubeldia colocou um quarteto no São Paulo completamente improvável que tem funcionado. E agora, um reserva ou outro está dando uma resposta, como foi o caso do Rato. Bola parada do Rato, não tinha, né? Não tinha bola parada. Caleri fez o gol em meio de... O Flamengo tinha um time alto, tinha 11 jogadores na área, o Caleri fez o gol de cabeça. Bola parada, ganha jogo, 1-0, 3 pontos. Acho que do lado do Flamengo, Tironi, se você toma a decisão de botar um time reserva, você também tem que... O Tite quis espelhar o 4-2-4 do São Paulo, no Morumbi, com 58 mil. Vai tomar. O Gabigol jogou de Luciano, jogou de 10, atrás do Carlinhos. Abriu o Bruno Henrique fora de forma de um lado, abriu o Matheus do outro. Vou espelhar o 4-2-4. O Flamengo deveria ter tentado, na minha visão, mesmo com o time reserva, botar mais gente, travar o São Paulo. O empate era bom pro Flamengo. Não tinha essa crise, essa discussão. Não tinha nada disso, exatamente. O Flamengo jogar como joga o Flamengo normalmente, com o time titular contra o São Paulo, vai perder. Caramba, ó, o São Paulo tem 29 gols. Luciano 6, Caleri 5, Ferreira 5, Lucas 5. Dá 21 de 29, malandro. É muito gol dessa turma toda. Então, e aí tal... Quando o Zubeldia fala depois do jogo que pela primeira vez ele desfrutou do jogo, o que ele quis dizer com isso? Pela primeira vez o time jogou o máximo que eu achei que poderia jogar. E jogou. E o 1-0 ficou barato, né? O São Paulo jogou um ótimo jogo. E agora é uma outra circunstância, Goiânia, aí tem um jogo contra o Atlético Goianiense, lanterna em casa, colado, no domingo, e aí tem Montevidéu. E aí, aquela coisa, a gente vê muitos times brasileiros, Montevidéu, o Nacional foi campeão no final de semana, ganhando o Penal nos pênaltis, reforçou, fez janela, vai ser se ganhar 3 pontos nessa eliminatória, vai pro Super Mundial. A Libertadores do São Paulo, a Nacional, vai ser duríssimo, duríssimo. Sobretudo o primeiro jogo em Montevidéu. Então, o São Paulo vai... No Brasileiro, ele tem esse jogo obrigatório contra o Atlético Goianiense. A ver se... E o Goiás demitiu o seu técnico, Zanardi, depois de perder para o Novo Horizontino. Então, o São Paulo pega o Goiás sem técnico, entre aspas, na quinta, o Atlético Goianiense com técnico novo no domingo e o Nacional na outra quinta. Essa é a sequência do São Paulo agora. Quem tem entrado e estava lá emprestado e tal é o Lisieiro. Por enquanto... é o nome de volante que o São Paulo tem, já que Thiago Mendes não veio, Pô Fernandes não virá e por aí vai. Entrou bem de novo. Entrado bem contra o Fortaleza, entrou bem de novo. Não tem... não se tem virar outro. com o que tem, sabe como é? Treinador bom faz isso. Agora, essa talvez seja a novidade, né? Quem veio do banco, o Márcio lembrou do Eric contra o Goiás, quem veio do banco dessa vez entrou bem. E ó que entrar bem, como o Vessone falou, num jogo que todo mundo tá bem, acompanhar o nível, eu acho que o
O Nestor entrou bem, o Lisiero entrou bem. Aliás, o Zubeldia foi muito bem no jogo, né? A estratégia do jogo, a escolha do Rato e não do Eric pro início, deu tudo muito certo. E as trocas foram bem feitas. Ele foi bem no jogo. E se o São Paulo ganha, e acho que se você acompanha com atenção as entrevistas dele, você percebe, ele fala mais do que é perguntado. Então você decifra um pouco do trabalho dele pelas entrevistas. E por isso que eu insisti. Quando lá estava a gente cobrando a entrada de jogador da base, ele falou, a minha prioridade é recuperar jogadores que foram decisivos no ano passado, que não estão em forma ainda. Rafinha, Rato e Nestor eram titulares do time campeão da Copa do Brasil contra esse mesmo Flamengo, né, no Morumbi. Então, e Rafinha, Rato e outros jogadores experientes serão importantes contra Nacional em Montevidéu, nessa Palmeiras, no Allianz, né, que é a questão que o São Paulo tem pela frente. Só um negócio, esse negócio do Lisiero, se a gente ver o lado do jogador na história, o cara rodou por aí ele, fica aí treinando, está sob contrato. Lesões, cara, tá caindo uma chance de ouro pra esse. Mas assim, de uma maneira, a posição virou a mais carente do time, é só ele retomar o que ele já conhece do clube, pra ele virou um mundo perfeito, cara. O que ele conseguir a partir de agora, eu sou o staff dele, cara, essa é a sua chance da sua vida, cara. Os dois vão demorar pra voltar, tem uma lacuna enorme aí, tem um veterano na sua posição que Protti não vai estar bem, mas não vai suportar todos os jogos, não tem quase ninguém na base pedindo mais passagem, é você, cara. Então se a gente fizer o lado não do Zubeldia, mas do Lisiero, eu acho que dá pra entender essa melhora. É impressionante. Ele deve ter colocado isso na cabeça. O jogador se descola disso, né? Ele fica achando que é só o próximo contrato. E outra coisa, o São Paulo ganhou do Flamengo sem o Luciano, que fez 80 gols com a camisa do São Paulo. O Luciano é decisivo. Eu não sei vocês, mas eu dei uma vasculhada ali no Twitter, dei uma olhada para medir um pouco a temperatura. Ficou uma coisa assim, torcedor reclamando, né? Não, tipo assim que... Do Luciano. Não, que só ganhou porque o Luciano não jogou e o Lucas foi pro meio. Eu, na conversa lá na nossa live, falei... Em vez de achar que deve jogar de um jeito ou de outro, não é melhor você comemorar o fato de que você pode jogar de dois jeitos? Você tem 12. Você tem o Luciano, você 13, fala um jeito. Quando você não tem o Luciano, joga de outro jeito. 14 jogadores, assim vai, né? Jesus. Claro. O Rafinha, por exemplo, a volta dele foi importante. Teve um lance, não sei se vocês perceberam, no primeiro tempo, um escanteio pro Flamengo. Não, foi no segundo... Não, escanteio no Flamengo, é isso aí. Você viu? Que tinha dado, o cara tinha dado escanteio e ele ficou... Foi tiro de meta. Até o juiz reverter a decisão. Exato. E tem um segundo lance, que é um escanteio, cara, que a bola vem... Esse é o segundo tempo, né, que tá no ar, que nós estamos vendo? Não, o primeiro. Esse é o primeiro tempo. Foi no... São Paulo estava defendendo esse gol. Foi no segundo tempo, já estava 1-0. Teve um escanteio que a bola sai lá do lado direito e viaja. O que o Rafinha faz? Ele vê o jogador que está indo para a bola e ele simplesmente gira o corpo e sai andando junto, com a velocidade menor. O jogador do Flamengo tromba nele, não acerta a bola e o São Paulo fica com a posse de bola. Esse tipo de jogador é precioso. Sim. Tá? É fundamental. Então, trabalhe bem com o Rafinha, viu, Zubeldia? Um conselho de graça que eu te dou para jogos mais importantes. Não ponha o cara para jogar Goiás, Atlético Goianiense, porque ele vai machucar. Então, pessoal, agora quinta-feira, São Paulo e Goiás. São Paulo com a diferença de 2 gols. Vai com a equipe titular. Depois tem Atlético Goianiense em casa e o Nacional, que quem diria foi campeão uruguaio. Quer dizer, não vai ser essa baba toda não, mudou de técnico. Iniciou uma sequência invicta e foi campeão uruguaio. Então, assim, lembrando que se eles vencerem um dos 2 jogos contra o São Paulo e se não tiver nenhum novo campeão da Libertadores desse ano, eles estarão no novo Super Mundial. Então, assim, é o jogo da vida dos caras e eles estão bem pelas bandas de lá. Então, não vai ser aquela molezinha que a gente achava que seria alguns meses atrás. O São Paulo pega o Goiás aí com a força máxima, né? Com todo mundo. Depois, contra o Atlético Goianiense, fica a dúvida ainda que o jogo seja no Morumbi. Até porque o jogo seguinte é contra o Nacional em Montevidéu, o jogo da vida do São Paulo na Libertadores da América. Até lá, esperamos que o São Paulo tenha alguma novidade sobre o Thiago Mendes. A negociação tem que ser fechada até sexta-feira, senão, o Thiago Mendes na Libertadores pelo São Paulo Futebol Clube. Com relação ao Alexandro, R$1 milhão pra cima para um lateral esquerdo, esquece. Primeiro que não joga isso tudo, segundo que é muita grana, terceiro que o São Paulo não tem essa grana.
Então é rezar pro Wellington não ter resfriado, catapora, o que seja, porque senão a gente tá frito. Porque o reserva dele é o Patrick, que é um perna de pau até o momento. Né? Ainda tem a opção do Lisieiro, mas o Lisieiro tem jogado mais no meio campo, até porque o São Paulo perdeu seus 2 principais volantes, que a gente já sabe, o Alisson e o Pablo Maia. Então também torcer pro Luiz Gustavo também não ter nenhuma lesão nesse meio tempo, mostrando que o elenco do São Paulo é bom, mas ainda é curto, tem as suas deficiências, e o Zubeldia tá fazendo o que pode, cobrando reforços, mas o São Paulo a verdade é que tá sem grana, né? Ainda conseguiu uma graninha agora com a venda do Gabriel Sara, que saiu do Norwich para o Galatasaray, algo na faixa de 14 milhões de reais. Mas lembrando que o São Paulo precisa bater a cota do seu balanço financeiro na venda de jogadores e está muito longe disso. Então é isso, gente. São Paulo aí num clima nota 10 até o momento, né? Clima suave, leve. São Paulo aí bem no Campeonato Brasileiro, disputando Libertadores, disputando Copa do Brasil, com boas chances de passar na Copa do Brasil. Então, se preparando para o jogo contra o Goiás, força máxima, não teria como ser diferente. E pensando principalmente no primeiro jogo da Libertadores da América. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, novidades, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima terça-feira a todos e valeu!